Existe uma dor que é mais profunda que a dor aguda da falha. É a dor crônica, surda e sufocante de uma vida não vivida. É o tormento de chegar ao fim de mais um dia, de mais uma semana, de mais um ano e sentir, lá no epicentro da sua alma, o eco de um potencial gigantesco que está sendo trancafiado, domesticado, desperdiçado. É a tragédia silenciosa de ser um leão, forjado pelo Criador para reinar na vastidão da savana, mas que aprendeu a se contentar com uma jaula de ouro talvez, mas ainda assim uma jaula. E o som mais triste do universo não é o do choro, é o de um rugido que foi engolido e transformado em suspiro. Você conhece essa jaula, conhece intimamente. Talvez nunca tenha dado esse nome, mas você sente o metal frio todos os dias. Ela não tem grades de ferro, tem grades muito mais eficientes, quase invisíveis. Vamos expô-las hoje. Vamos chamar os pilares dessa prisão pelo nome. O primeiro é o pilar do bom senso. É a voz da multidão que te diz: não sonhe tão alto, seja realista, garanta o seu, não arrisque. É a mentalidade de caranguejo no balde, onde toda vez que um tenta sair, os outros o puxam de volta para a mediocridade coletiva. Você internalizou tanto essa voz que agora ela parece a sua. Você chama de prudência o medo que está paralisando a sua alma. O segundo pilar é o pilar da falsa segurança. É a ilusão da estabilidade. O salário que cai todo mês, mas que aprisionam seus sonhos por 30 dias de cada vez. As algemas de ouro. Você vende 8, 10, 12 horas do seu dia, da sua força vital, da sua genialidade, em troca de uma falsa sensação de controle. A verdade que a natureza grita todos os dias é que a estabilidade não existe. Tudo o que está vivo se move, cresce, expande. Estagnação é sintoma de morte. E você tem trocado a prosperidade natural do movimento pela pobreza artificial da imobilidade. O terceiro pilar, e este é sutil, é o pilar das feridas glorificadas. Você pegou as suas dores, suas decepções, os traumas do seu passado, e em vez de entregá-los para serem curados, você os transformou em um trono. Você reina a partir da sua dor. Usa o passado como desculpa para não agir no presente. Ah, se eu não tivesse passado por aquilo! Ah, se tivessem me dado uma oportunidade! Você se tornou o protagonista da sua própria tragédia, porque é mais fácil ser a vítima a quem todos devem algo do que o soberano que tem responsabilidade por tudo. E o quarto pilar, o mais forte de todos, é o pilar da preguiça espiritual. Você se acostumou a viver desconectado da fonte do seu poder. Suas orações se tornaram listas de pedidos, não conversas de alinhamento. Sua leitura da palavra se tornou um ritual, não um encontro com o DNA do seu Criador. Você se contentou com a faísca quando Deus te projetou para ser uma fornalha. Você se contentou com um riacho quando Ele te prometeu um oceano.
E essa apatia espiritual é a fundação sobre a qual todos os outros pilares da sua jaula se sustentam. Então eu te pergunto de novo e quero que o peso dessas palavras desmonte suas defesas. Qual foi o tamanho do sonho que você precisou assassinar para caber na vida que você tem hoje? Qual foi a paixão que você precisou enterrar viva para ser aplaudido no clube dos razoáveis? Você ainda se lembra do som do seu próprio rugido? Ou já se acostumou com o miado que o mundo te ensinou a emitir para ser aceito? Até quando você vai se curvar diante da mentira de que você é uma vítima das circunstâncias, quando a verdade te grita que você foi criado para ser um agente de transformação sobre as circunstâncias? Mas hoje a mentira bate em retirada. Hoje, a verdade não sussurra, ela ruge. E a verdade é que o Criador do cosmos, o leão da tribo de Judá, não comete erros de projeto. Ele não forja águias para que vivam ciscando no galinheiro. Dentro de você, no seu código genético espiritual, não existe o DNA de uma vítima. Existe o selo, a marca, o DNA de um filho, de uma filha do Rei dos Reis. E filhos de rei, anote isso, não nascem para servir à mediocridade. Filhos de rei nascem para governar, para manifestar o reino, para expandir o território, para revelar a glória avassaladora do Pai. Para entender isso, vamos mergulhar na história de dois soberanos que começaram em jaulas. O primeiro, Davi. A história não começa com ele no trono, começa com ele no campo. O mundo via um pastor, o último da fila, um garoto ruivo cheirando a ovelhas. Era a realidade dele, mas essa não era a identidade dele. Sua identidade secreta era a de um rei ungido. E o que ele fazia no campo? Ele não estava apenas cuidando de ovelhas, ele estava no seu campo de treinamento, na sua West Point particular. O campo era seu primeiro reino. Ali, ele aprendeu a governar. Ele aprendeu a lutar. A Bíblia diz que ele enfrentou e matou um leão com as próprias mãos. Ele despedaçou um urso. Ele estava desenvolvendo o seu método. Então, Samuel chega, o profeta de Deus, e unge Davi como rei na frente de todos os seus irmãos mais importantes. Imagine a cena, o óleo escorrendo, a promessa declarada. E o que acontece depois? Ele volta para o campo, ele volta a cuidar das ovelhas. Aqui está um dos maiores segredos da jornada do soberano. Existe um tempo, muitas vezes longo e doloroso, entre a sua unção e a sua coroação, entre a promessa e a posse. E é nesse tempo que 99% das pessoas desistem. É nesse tempo que a sua identidade é provada. Você já foi ungido, mas sua realidade ainda é o pasto. Você vai acreditar no óleo da unção ou na lama do seu cotidiano? Davi acreditou no óleo. Ele continuou se preparando, governando seu pequeno mundo, esperando o tempo de Deus. Ele era a personificação da realidade distorcida que te paralisa. Por 40 dias, ele gritou mentiras, zombarias, e um exército inteiro, incluindo o rei, se encolheu na jaula do medo. Ele é a voz da sua conta bancária, a voz do diagnóstico médico, a voz do seu crítico interior, a voz que diz:
Você não pode. É impossível. E enquanto todos acreditavam na mentira do gigante, Davi chegou. Ele não ouviu o tamanho do inimigo, ele ouviu o tamanho da ofensa contra o seu Deus. E ele não viu um gigante, ele viu mais um urso, mais um leão incircunciso que invadiu seu território. O gigante não era um problema, o gigante era uma promoção. Era o palco que Deus montou para apresentar ao mundo o rei que ele havia treinado no anonimato. Agora, pense no outro soberano, José. Sua unção não foi com óleo, foi com sonhos. Sonhos de governo, de realeza. E qual foi o resultado imediato? Ele não foi para um palácio, ele foi para uma jaula, uma cisterna, uma cova, vendido pelos irmãos. De lá para outra jaula, a casa de Potifar, como escravo. Caluniado, foi para a pior das jaulas, a prisão do faraó. A realidade de José era cova, escravidão, prisão. Mas a identidade dele era governador de Deus. E em cada jaula ele governava. Na casa de Potifar, ele administrou tudo. Na prisão, ele se tornou o líder dos prisioneiros. Ele se recusou a deixar que a jaula entrasse nele. Ele treinou sua habilidade de governo no lugar da sua maior humilhação. Ele não ficou chorando pelo passado, ele não ficou amaldiçoando os irmãos. Ele usou cada etapa da sua injustiça como um degrau na sua preparação. Quando o faraó finalmente o chamou, José não estava despreparado, ele estava pronto. A prisão não foi sua sentença, foi sua faculdade de administração. Davi, o guerreiro. José, o administrador. Um ativo, o outro paciente. Mas ambos com a mesma identidade de soberano. Ambos se recusaram a ser definidos pela sua jaula. E você? Qual a sua desculpa? Que o seu treinamento tem sido duro demais? Que a sua espera tem sido longa demais? Seu treinamento no deserto não é um desvio, é o caminho. Cada problema que você resolve, cada tentação que você vence, cada dia que você se levanta e age apesar do medo, você está forjando a sua coroa. Sua vitória não virá quando você tentar usar a armadura de Saul, o método dos outros. Ela virá quando você pegar as 5 pedras que você afiou na sua própria jornada. Seu talento, sua história, sua paixão, sua fé e a sua decisão de agir agora. O fracasso não é a sua certidão de óbito, é a sua certidão de nascimento para o próximo nível. Entenda isso de uma vez por todas. O Deus que servimos é um especialista em usar a estupidez humana para executar a sabedoria divina. Ele usou a inveja dos irmãos de José para salvar o mundo da fome. Ele usou a arrogância de Golias para coroar seu rei. Ele usou a traição de Judas e a covardia de Pilatos para executar o plano de redenção da humanidade na cruz. Você acha que o seu erro, a sua falha, o seu passado é grande demais para que ele não possa usar? Pare de dar tanto crédito ao seu fracasso. Faça uma autópsia dele. O que você aprendeu com a perda? O que a pessoa que foi embora te ensinou?
o que a tentativa que deu errado te mostrou sobre o seu método. O fracasso é o seu mais honesto e brutal professor. Honre-o, aprenda com ele e siga em frente. Os decretos do soberano. Para sair da jaula, você precisa começar a viver por decretos, não por sentimentos. Aqui estão os seus primeiros decretos. Primeiro, o decreto do movimento. A estabilidade é a ideologia da jaula. A prosperidade em todas as áreas é um subproduto do movimento. Hoje, você vai escolher uma área da sua vida que está estagnada e vai criar movimento. Não amanhã. Hoje. Fazer aquela ligação. Escrever o primeiro parágrafo. Fazer 10 minutos de exercício. Inscrever-se no curso. O movimento gera energia, que gera mais movimento. Quebre a inércia agora. Segundo, o decreto do governo da realidade. Você vai parar de ser um consumidor passivo da narrativa que o mundo te impõe. Você vai demitir o crítico interior que vive na sua mente sem pagar aluguel. A partir de hoje, você governa sua percepção. Quando o medo disser é impossível, sua identidade vai responder: tudo posso naquele que me fortalece. Quando a preguiça disser descanse, seu propósito dirá: o tempo é curto. Você vai impor a realidade do reino de Deus sobre a realidade aparente do mundo. Terceiro, o decreto da competitividade divina. Você vai parar de olhar para o lado, para a vida dos outros. Sua competição não é com eles, é com a versão de você mesmo de ontem. Hoje, você será 1% melhor, mais disciplinado, mais corajoso, mais generoso, mais focado do que ontem. Você vai competir ferozmente contra a sua própria mediocridade, não como um ato de ego, mas como um ato de adoração àquele que te deu o potencial para a grandeza. O fechamento poderoso fala de um CTA final. Fechamento poderoso, CTA final. Você entrou aqui hoje se sentindo talvez como um prisioneiro, conformado, resignado, cansado, sentindo o gosto de poeira dos sonhos que você abandonou. Eu declaro, pela autoridade que há no nome de Jesus, que essa identidade de prisioneiro está sendo revogada agora. Eu ouço o som de grades de ferro se partindo. Eu vejo correntes de mentalidade se desfazendo em pó. Eu sinto o vento da liberdade do Espírito Santo soprando sobre você. A porta da jaula não está trancada. Na verdade, ela nunca esteve. Era uma porta de empurrar, e você passou a vida inteira puxando. Chega de viver abaixo do seu privilégio real. Chega de pedir desculpas pela força que Deus te deu. Chega de se curvar para gigantes que deveriam estar debaixo da sola dos seus pés. Portanto, se você decide hoje, neste exato momento, que a sua vida na jaula terminou, se você decide parar de justificar sua pequenez e começar a manifestar sua grandeza, se você decide que o miado se calou para sempre e a hora do rugido chegou, eu quero que você faça algo que cele essa decisão no mundo espiritual. Eu quero que você escreva nos comentários, não como um desejo, não como um pedido, mas como um decreto soberano, uma declaração de guerra à sua antiga vida. Escreva com a autoridade que lhe foi restaurada.
Eu nasci para governar. Faça disso a sua nova identidade, a sua resposta para todo desafio. E não guarde esse grito de guerra para si. Compartilhe este manifesto. Envie para todo gigante adormecido que você conhece. Faça disso uma convocação para o exército de leões que está despertando na terra. É hora de caçar a mediocridade até a extinção. E que o inferno trema, e que o céu celebre, porque um filho do rei acaba de reivindicar seu trono. E nada, absolutamente nada, será como antes.